Para variar, mais um videozinho todo encharcado no meio da chuva para falar de maracujá. Hoje, pessoal, a gente vai complementar um pouco o vídeo anterior que a gente fez sobre adubação e hoje vamos falar sobre a adubação com micronutrientes, pessoal, tá? É um tipo de adubação que muita gente negligencia, tá? Mas ela é um fator assim indispensável para sua produção. É fundamental que você faça. Eita, rapaz, foi um galho de maracujá aqui na minha cara. É indispensável, pessoal, que você faça a sua adubação com micronutrientes, tá bom? E a gente vai falar agora por que isso é importante, como nós fazemos, o que nós usamos. Então fica até o final para não perder nada. Bom, pessoal, então antes da gente começar a falar sobre o assunto de hoje, essa adubação com micronutrientes, você já sabe como é que funcionam os avisos paroquiais. Se inscreve no canal, deixa um like. O amor, tá todo engilhado aqui de trabalhar na chuva. E no final eu quero um comentário seu para saber o que você achou do vídeo, beleza? Vamos lá então, vamos começar a falar sobre essa adubação aí de micronutrientes, tá, pessoal? Primeira coisa, o que são micronutrientes? Eu já fiz um vídeo sobre micronutrientes para o açaí, mas é muito importante que a gente faça também para o maracujá, porque eu tenho certeza que tem muita gente aí que acaba assistindo só nosso vídeo sobre maracujá, não assiste nossos vídeos sobre açaí. Então, pessoal, o que acontece? A planta, vamos resumir aqui, ela tem alguns elementos essenciais que ela precisa para ela completar seu ciclo de vida, tá bom? Para ela poder realizar suas funções vitais, tá? Dentro desses elementos, pessoal, a gente tem os macronutrientes e os micronutrientes, tá? Os macronutrientes, pessoal, eu falei no vídeo anterior até sobre alguns deles. Nitrogênio, fósforo, potássio, tá? A gente tem o cálcio, a gente tem o enxofre, certo? Agora, os micronutrientes, pessoal, a gente tem aí boro, muito conhecido, cobre, zinco, manganês, tá? Molibdênio, enfim, a gente tem outros nutrientes também que são essenciais, mas fazem parte desse grupo de micronutrientes. Então a gente tem esses dois grupos, macro e micro. Qual é a diferença entre os dois, Ricardo? A diferença básica, pessoal, é que os macronutrientes eles são exigidos pela planta em maior quantidade, tá? Não é à toa que a gente usa aí na nossa adubação com NPK, por exemplo, muitas gramas, normalmente até quilos ao longo do ano, tá? Já os micronutrientes eles são exigidos em menor quantidade para as plantas, tá? Pelas plantas. Então, vocês vão ver que nossa dosagem de micronutrientes é muito pequenininha que a gente usa aí ao longo do ano. Tá, entendi, Ricardo, então essa diferença, o que é um, o que é outro. Quer dizer então que os macronutrientes são mais importantes que os micronutrientes? Por que eu preciso adubar com eles? Não, tá? Vamos eliminar essa frase aqui que eu acabei de falar para vocês, tirem isso da mente de vocês. Ambos, pessoal, tanto macro quanto micronutrientes, são essenciais. Se macronutrientes faltarem, a planta vai sofrer, não vai produzir, vai ter estagnação. Se micronutrientes faltarem, por mais que a quantidade que eles tenham, que a planta exija seja muito pequenininha, mas se faltar, a mesma coisa acontece. Você vai ter perda na produção, você vai ter plantas doentes, você vai ter estagnação no desenvolvimento. Então, ambos, pessoal, são essenciais, são muito importantes. O que varia só é a quantidade que nós vamos fornecer para as plantas, que as plantas exigem, tá? Que as plantas demandam. Então, o que acontece? A gente tem que fazer essa adubação também, pessoal, tá bom? Ricardo, mas, ó, eu vi aqui na embalagem do meu NPK e eu vi que ele tem aí micronutrientes também. Ainda assim eu preciso fazer adubação com micronutrientes exclusivamente? Olha, pessoal, isso é uma coisa que a gente tem que tomar bastante cuidado, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês alguns fertilizantes. Opa, tem mato preso aqui no meu pé. Alguns fertilizantes que a gente que são nossas fontes de micronutrientes, tá? E vocês vão ver o percentual que tem dentro deles, tá? E vão saber nossa dosagem, porque eu vou falar aqui a dosagem para vocês já já.
Normalmente, pessoal, nós usamos o NPK que vem com micronutriente, tá? Normalmente, esse NPK que vem com micronutriente tem uma dosagem muito pequenininha, muito pequenininha. É bacana, pô, é muito show você ter um fertilizante, um NPK com micronutriente também. É muito bacana. Olha um fruto perdido aqui. É muito bacana. Não estou dizendo que não é útil. Mas essa quantidade, pessoal, vamos dizer o seguinte. É como se fosse uma adubação que você está fazendo para que a planta não tenha deficiência. Não quer dizer que a sua demanda está sendo 100%, vamos dizer assim, suprida, tá? Então, você está fazendo essa adubação com o seu NPK, você vai comparar no seu NPK que você está usando com os fertilizantes que eu vou mostrar agora, para você ver a diferença de percentual, certo? E aí você vai ver, normalmente, que esse NPK tem uma quantidade muito pequenininha comparado ao nesse fertilizante que eu vou mostrar para vocês. Então, fazer uma adubação exclusivamente de micronutrientes é interessante, porque você vai estar suprindo a demanda completa da sua planta aí por micronutrientes, certo? Fora que muitas vezes no NPK, no fertilizante que você está usando, não tem todos os micronutrientes que ela precisa, tá? Ou tem uma variedade muito pequena. Você fazendo uma adubação como a que eu vou mostrar, você vai ter um leque aí de uma gama aí de micronutrientes fornecidos para sua planta, tá? Não somente o boro, não somente o manganês, não somente o zinco, você vai ter cobre, tá? Você vai ter outros micronutrientes também sendo fornecidos, tá? Então, vocês sabem que aqui a gente faz os vídeos na hora que dá. Então, aqui eu tô no final da tarde já fiz a adubação, já falei sobre isso. Então, a gente vai voltar um pouquinho no tempo e agora vamos mostrar para vocês o vídeo aqui falando sobre os fertilizantes que nós vamos usar, como nós vamos aplicar. Então, vai lá e já vai aparecer para vocês. Beleza, então agora que vocês já entenderam, a gente já falou um pouquinho sobre a importância dessa adubação de micronutrientes, vamos começar a falar o que é que nós vamos usar, né? Pequeno detalhe, tá, pessoal? Normalmente esses micronutrientes eles vêm aí em embalagem de 25 kg em vez de 50, tá? Isso é uma coisa que é importante vocês se atentarem quando vocês forem fazer o cálculo de quantidade de sacas que vocês vão utilizar, tá? Não são baratos, tá? Não são baratos, é 25 quilos. E 20 quilos aqui, eles têm quase o mesmo preço do NPK que a gente usa para 50. Então não é barato a adubação de micronutrientes, apesar de a gente usar dosagens bem menores, tá? Então vamos começar pelo FTE-BR12, tá? O FTE-BR12, pessoal, ele tem uma variedade maior de micronutrientes do que o bórax, tá? Aqui a gente tem enxofre, que não é micronutriente, é um macronutriente, mas tem um pouquinho de enxofre. A gente tem boro, cobre, manganês e zinco, tá? 1,8% de boro, 0,8% de cobre, 2% de manganês e 9% de zinco, tá? Então a gente percebe que o principal micronutriente que tem aqui é o zinco, tá? Muito importante, tá, pessoal? Todos esses aí são extremamente importantes para nossa cultura. A gente tem que ficar sempre de olho neles, certo? Já tá até aqui no lado para eu fazer a aplicação, depois vou mostrar para vocês a dosagem, tá? E esse outro aqui, pessoal, é nosso boro, que é nossa fonte de boro, tá? É nosso bórax, que é nossa fonte de boro, certo? Por que a gente tem uma fonte de boro separada, sendo que a gente tem boro aqui? Pessoal, muita gente gosta de falar, fazer um trocadilho, que o boro, ele é um micronutriente, tá? Ele é um micronutriente exigido aí em grande quantidade, ou que muitas vezes a gente aplica em uma quantidade maior. Por quê? Ele é muito exigido pela planta, mas ao mesmo tempo, muito exigido, que eu quero dizer, em comparação com os outros micronutrientes, mas não é tão exigido quanto o macro, tá? Mas, ele também tem muitas perdas, tá, pessoal? Acontece muita perda por lixiviação do boro. Então acaba que a gente dá uma atenção maior, a gente tem uma fonte específica de boro, separada da fonte dos outros micronutrientes, para a gente poder fazer esse manejo aqui separado e com um pouquinho mais de concentração. Tanto é que vocês vão ver aqui que nesse outro tinha 1 e pouco por cento de boro. Aqui eu já tenho, ó, 9% de boro. E
É 9? É 9% de boro. E aqui eu tenho 10% de cálcio também, tá? Então, além disso, ainda é uma fonte boa de cálcio, apesar de que a gente vai aplicar uma quantidade pequena, né? Beleza? Então, entendido isso aqui. Vamos lá para falar das dosagens agora. O FTE, pessoal, a gente faz a dosagem aí de 100 gramas no ano, tá? Dividido 2 vezes, ou seja, a gente faz 2 aplicações de 50, certo? 2 aplicações de 50 gramas para o FTE. Para o Borax, pessoal, é o seguinte, a gente vai experimentar esse ano fazer um parcelamento dele de 2 vezes, tá? Só que a dosagem dele é de 50 gramas no ano, tá? Então a gente aplica 50 gramas no ano de Borax. Vamos fazer 2 parcelamentos de 25, tá? Posso aplicar essa quantidade aí de 50 de uma vez? Pode. Mas como eu expliquei para vocês, pessoal, a gente tem muita perda de boro por lixiviação, tá? E o que acontece? Eu decidi fazer esse parcelamento justamente para ter um aproveitamento um pouco maior do Borax, tá? Do boro, desculpa. Eu fico falando Borax e boro e acaba me confundindo, mas vou parcelar para a gente ter um aproveitamento melhor do boro, tá? Então vamos parcelar aí de 25 gramas essas nossas aplicações aí. Qual é o período que eu faço a aplicação desses dois? Eu faço sempre eles juntos, né? Então eu vou aqui e aplico o FTE primeiro, logo depois aplico o boro, né? Quais são os períodos de aplicação? Eu vou aplicar agora eles início de janeiro, início do ano. Desculpa, início de janeiro não. Início do ano, estamos aí chegando no final de janeiro. Então, vou fazer a aplicação deles agora, início do ano. E depois faço a aplicação novamente, pessoal, no final do inverno, início do verão, tá? E quando vai começar a seca, eu faço uma aplicação enquanto ainda tem um pouquinho de chuvas. Ou seja, lá para meados de maio, eu faço uma nova aplicação deles, tá? Com o outro parcelamento. Show de bola? Pequeno detalhe, tá, pessoal? Como eu já mostrei aqui para vocês, ó. Isso aqui tá só o FTE BR12, tá? Ah, Ricardo, eu posso misturar os dois e fazer uma dosagem só? Não. Não, tá? Por quê? Porque se eu misturar, pessoal, é muito difícil eu garantir que eu vou ter a mesma quantidade que eu tô estimando colocar. Se eu misturar aqui, eu não vou saber se eu estou realmente colocando 50 gramas de FTE e 25 gramas de boro na minha planta. Eu não vou saber, vai estar misturado, eu posso acabar pegando aqui uma parte que tem só FTE, por exemplo, e não vou saber. Então, o ideal é a gente fazer as aplicações em recipientes separados. Eu vou primeiro fazer do FTE, depois volto e faço do Borax, beleza? Então vamos fazer aqui a dosagem. Eu não vou mentir para vocês, eu já fiz essa dosagem antes, então para não ficar parecendo igual o outro vídeo, né, que o outro vídeo eu acertei de primeira, aquilo lá foi real. O vídeo de adubação com macronutrientes. Dessa vez aqui já vai estar certo a dosagem, então eu não vou mentir para vocês. Mas o que a gente faz, ó? Recipiente aqui, ó, eu coloco primeiro na balancinha para tirar a tara. Ô, minha filha, sempre que eu tô filmando tu me deixa na mão, né? Para lá, pessoal. Pronto. Aqui, ó, tiramos a tara, ó. Eu coloquei primeiro o meu recipiente aqui, depois liguei ela, então a gente tem a tara, certo? E aí eu vou pegar aqui uma quantidade para bater 50 gramas. Um pouquinho menos só. Caramba, tirei foi muito. Ó, aproximadamente aí 50 gramas, tá, pessoal? Então, essa aqui é a quantidade que a gente vai aplicar no nosso plantio, certo? De FTE BR12, tá? Nessa primeira parcela. Depois nós vamos ter outra parcela que nós vamos aplicar de novo 50 e encerrou. Não vamos mais precisar de FTE BR12 aí no nosso plantio no ano. Só 2 aplicações dele somente e nessa quantidade, tá? Bom, então já estamos aqui no campo com o nosso FTE BR12. Vou pegar meu recipiente. Já está quase acabando, mas dá para encher, ó. Coloquei na dosagem aproximada, acho que tentou um pouquinho mais. 50 gramas aproximadamente aqui. E aí, como é que eu vou fazer a aplicação, pessoal? Quem acompanhou nosso vídeo sobre adubação, que a gente fala sobre a aplicação do NPK, já vai saber disso aqui tranquilo, que é a mesma lógica. A gente aplica sempre
um palmo e meio da nossa muda, o nosso adubo, tá? Então, aqui, ó, certo? Sempre formando ou uma meia-lua ou um círculo completo, tá? Vou para cá pegar mais um aqui para mostrar para vocês. Então aqui, ó, deixa eu pegar mais um e mostrar para vocês. Então, um palmo de distância, meia-lua ou um círculo completo. Então, aqui, ó, pronto, foi. É assim que a gente faz a aplicação, tá? Ricardo, mas eu assisti o vídeo sobre adubação com NPK e eu vi que tu usa uma dosagem diferente para quando a planta está em formação, quando a planta ainda não está frutificando, e outra dosagem para quando ela está, né? O que acontece, pessoal? Micronutriente a gente não vai fazer esse tipo de manejo, tá? Micronutriente a gente não vai aplicar mensalmente, a gente vai aplicar aí 1 a 2 vezes no ano no máximo, que é o que eu expliquei para vocês. E o que acontece? Quando a gente aplicar a primeira vez, pode ser até que ela esteja em formação, né? Nossa planta. Mas a segunda parcela provavelmente ela já não vai mais estar em formação. Então eu não preciso me preocupar com isso, tá? Eu posso dividir essa dosagem aí igualmente, como eu acabei de falar para vocês, e fazer a aplicação como eu mostrei, sem problema nenhum. Vamos então agora pro boro, né, pessoal? Então, já peguei aqui, fiz aquele mesmo procedimento, tirei a tara, e aí vocês podem ver, ó, 24, 25 gramas, e agora eu tava marcando 25, não sei por que foi que baixou, mas o que acontece, pessoal? Aqui, ó, nosso recipiente que a gente estava usando antes para adubação de macronutrientes, né? Eu vou reutilizar ele, só vou ter que tirar essa rebarba aqui para poder ficar certinho. Mas a gente já tem 25 gramas para a gente começar a fazer a aplicação. Show de bola? Bom, agora é a vez do bórax, pessoal. Vamos distribuir ele. Ô, meu amigo, tem uma mosca aqui na minha costa. Vamos lá. O meu primeiro recipiente, pessoal, que eu mostrei para vocês lá, e ele simplesmente se desfez na minha mão, tá? Então eu fiz uma marquinha bem aqui, ó, para poder me guiar com esse mesmo recipiente que era o do FTBR12. É menos prático, não é tão prático como fazer com o recipiente certinho, mas é o que dá para fazer porque daqui a pouco começa a chuva e eu ainda tenho que polinizar o nosso maracujá. Já tem uma funcionária nossa aqui, uma parceira nossa fazendo isso por nós. Mas então eu vou fazer a aplicação aqui, mesmo fundamento, tá, pessoal? Sempre ao redor e com uma pequena distância aí de mais ou menos um palmo do nosso pé de maracujá, beleza? Deixa eu sentar um pouquinho para conversar com vocês sobre uma situação também que eu lembrei e eu ia passar batido. Ricardo, eu uso adubo foliar, inclusive como tu sugeriu no vídeo de adubação foliar do maracujá. E lá tem micronutrientes também. Mesmo assim, eu preciso fazer uma adubação com micronutrientes como tu mostrou? Pessoal, olha, eu acho interessante, porque segue a mesma lógica. Tem uma pequena particularidade que eu já vou explicar para vocês, mas segue a mesma lógica da adubação com NPK que já vem com micronutrientes. Normalmente vem bem pouquinho, então você vai estar evitando em certas partes aí uma deficiência, ou então dando uma pequena quantidade de micronutrientes aí, pequena, que já é pequena que ela precisa. Você vai dando uma quantidade minúscula de micronutrientes que a planta vai absorvendo ao longo do tempo. Isso, claro, é sempre muito interessante, mas não supre a demanda da planta e nem vai conseguir sustentar ela a médio prazo, vamos dizer assim, tá? Então entra um pouquinho nessa lógica que você vai estar fornecendo muito pouquinho e... Eita, rapaz, tem uma mutuca aqui me enchendo o saco. E no caso da gente fazer essa adubação com micronutrientes, a gente vai estar fornecendo mais, que é justamente a demanda normalmente que a planta precisa, tá? Então eu ainda assim acho interessante, tá? Agora, sobre a adubação foliar também tem uma pequena particularidade. Na adubação foliar nós não estamos fornecendo nada para o nosso solo, tá? Nós estamos como se fosse dando uma injeção direto na planta. Os nutrientes vão ser absorvidos através dos estômatos da planta, das folhas, e já vão começar a ser utilizados. Só que no meu solo não tem nada.
E a gente sabe que o principal meio de absorção dos nutrientes da planta é através das raízes, através do solo. Então, fatalmente, a nossa planta aí, em algum momento, vai voltar a sentir deficiência, tá? E a gente sabe que adubo foliar também não chega a ser até mais caro que o adubo de superfície. Portanto, eu acho interessante você sim fazer essa adubação de micronutrientes para fornecer eles e garantir que a sua planta aí, pelo menos a médio prazo, não vai ter deficiência, não vai sofrer deficiência, vai ter sua demanda 100% suprida. Tendo uma demanda 100% suprida, o que acontece? Nós temos uma melhor produção. Nós estamos realmente próximos de alcançar o potencial que essa planta tem. Não digo que a gente já vai alcançar, porque existem outros fatores, como irrigação, luminosidade, espaçamento, etc. Mas, sempre que nós suprimos a demanda nutricional da planta, nós estamos mais próximos de atingir o potencial produtivo que ela tem, a máxima produção que ela pode oferecer, tá? Então, por isso que eu acho muito interessante a gente manter essa adubação com micronutrientes, tá? Pessoal, quem não se inscreveu ainda no canal, se inscreve agora, deixe seu like, deixe um comentário para saber o que você achou. Estamos chegando ao final do vídeo. Agora a gente já tem vídeo sobre adubação com macronutrientes, adubação com micronutrientes para o maracujá. E daqui a algum tempo vamos ter a adubação orgânica do maracujá, tá, pessoal? Então, se inscreva no canal para vocês não perderem isso aí. Aqui os vídeos que eu falei aqui sobre adubação de macronutrientes do maracujá, produtividade, vai estar tudo aqui embaixo na descrição e nos comentários fixados. Show de bola? Então, a gente vai ficando por aqui e até o próximo vídeo, galera.